Vamos melhorar nossa escrita? Eu sou Zé Luiz Rodovalho, seu novo guia prático de composição, e esse é um Composição Sem Limites. Na semana passada nós trouxemos o primeiro vídeo sobre como melhorar nossa escrita. Eu dei duas dicas, falei bastante, mas duas dicas centrais aí para vocês. Lerem muito, terem muitas referências, estilos diferentes de leitura, e contextualizar, entender onde eu quero chegar, o que eu quero produzir, para que eu possa ter um caminho a ser seguido. Lembrando que esse caminho, no decorrer, conforme eu vou produzindo, eu posso ter alguns desvios, eu posso ter alguns obstáculos que vão surgindo automaticamente e que não é necessariamente negativo, pode ser até positivo. Ali eu posso ter algum insight que vai enriquecer até a minha produção. Mas por ter um caminho, saber onde quer chegar é importante. E as referências, enriquecer vocabulário, estruturas frasais, etc. Eu deixei também um exercício para vocês de fazer uma frase no topo de uma página de caderno e reescrever essa frase de maneiras diferentes. Esse é um exercício que traz habilidade. Hoje nós vamos comentar algumas coisas um pouco mais técnicas, vamos começar até a trabalhar um pouquinho de figura de linguagem e tudo mais, tá? Basicamente a gente pensa aqui em letras de música, né? Então o estilo de letra de música é um pouco diferente, eu tenho que entender qual que é essa diferença. Então a primeira coisa, vamos diferenciar prosa e poesia, tá? Se eu quero escrever letras de música, ou se eu quero escrever poesia, eu vou me distanciar da prosa. A prosa é um texto corrido, um texto narrativo, dissertativo, mas ele tem as estruturas frasais, ele conta uma história, enfim, é um romance, é um livro que você lê as frases com todas as informações ali, com a pontuação toda feitinha, com as conjunções no lugar certo, enfim, essa é a prosa. A poesia é um texto diferente, a poesia é um texto muitas vezes que não traz a estruturação gramatical como a gente aprende na escola, por exemplo, que tem muitas vezes figuras de linguagem, tem a rima, enfim, tem uma melodia no próprio texto, tá? Eu vou trazer aqui algumas definições para vocês do Aurélio. Então, o Aurélio diz o seguinte, vou colar aqui no meu caderno, eu ainda sou old school, eu uso o caderno, ainda anotações do caderno, né? Gosto ainda dessa coisa do caderno. O dicionário Aurélio diz o seguinte: a poesia é a arte de criar imagens, sugerir emoções por meio de uma linguagem que combina sons, ritmos e significados. Então a poesia tem essa coisa dos sons, da rítmica, né? A prosa não, a prosa, como eu falei, é um texto inteiro, um texto narrativo, descritivo, dissertativo, em que você vai escrever ali tudo que você vê, tudo que você quer, tá? Uma outra diferença importante, vamos entender a diferença entre poesia e poema, tá? O que é poesia? Existe diferença entre poesia e poema? Poesia é um estilo literário e o poema é a unidade da poesia, ou seja, um texto poético é um poema, certo? E o estilo desse texto é poesia. Então, de novo, o Aurélio aqui, a gente falou o que ele traz sobre poesia, tá? E sobre poema ele diz o seguinte: é uma obra em verso ou não, em que há poesia. Então, se a gente compreende a poesia, de acordo com o Aurélio aqui, sobre um texto que tem rítmica, que tem uma musicalidade, né, que tem significados, que tem uma métrica, a poesia, o poema é uma obra que vai respeitar esses pré-requisitos, tá certo? Então, aqui ficam algumas dicas aí para você entender primeiro o que é prosa, o que é poesia, e o que é poesia e o que é poema, tá certo? A letra de música não necessariamente é um poema e não necessariamente claro que não vai ser uma prosa nunca, né? Mas não necessariamente é um poema. Às vezes você tem um poema que pode ser musicado, às vezes não. Então, por causa da métrica também, por causa da rítmica, né? Então, nem sempre um poema vai ser uma letra de música, tá? Eu vou deixar na descrição algumas dicas para vocês, alguns sites em que vocês podem ver todas essas definições e essas diferenças do que eu estou trazendo para vocês de poesia, prosa, explicações e tudo mais, tá bom? Bom, então, sabendo a diferença aqui, prosa, poesia e poema, fica mais fácil para a gente poder escrever e produzir nosso texto. Eu quero fazer uma prosa, eu quero fazer uma poesia. Agora que eu já sei a diferença, fica fácil. Eu quero fazer um poema rimado dentro de métrica ou não, aí já é um outro âmbito, né? Eu preciso entender os estilos poéticos que existem, não que obrigatoriamente eu tenha que seguir algum deles, eu sempre sou a favor da liberdade de criação, mas eu conhecendo alguns estilos poéticos já me ajuda também a produzir aquilo da maneira que eu quero, tá? Então hoje eu queria trazer essas diferenças para vocês, e aí no próximo vídeo a gente ainda vai falar sobre escrita,
algumas dicas aí para vocês, mas aí nós vamos entrar em algumas figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São técnicas que a poesia se utiliza para exatamente enriquecer esse texto e para trazer esse cunho poético, né? Então, algumas delas com certeza vocês já ouviram falar. Metáfora, muitas vezes a gente usa isso no dia a dia, inclusive, né? Metáfora, paradoxo, anáfora, enfim, tem uma série delas. Nós vamos fazer mais dois vídeos. Na semana que vem eu tenho sobre figura de linguagem parte 1 e depois figura de linguagem parte 2. E aí eu vou trazer algumas figuras de linguagem que são muito comuns e muito utilizadas na nossa música popular, que vocês podem também fazer uso na produção textual de vocês, tá bom? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, mandem lá no nosso canal, se inscrevam nos comentários. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho e compartilhem para que novas pessoas possam compor sem limites.